Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus a todos. Aqui é o pastor e cantor Daniel Santana e gostaria de contar um pouquinho do meu testemunho para que Deus venha edificar a tua fé. Amém? Eu quero contar a minha história, que eu fui uma criança criada no meio do evangelho. A minha mãe foi uma cristã fiel a Deus. Ela sempre, quando eu era pequena, ela sempre me levou para a igreja. Eu cantava na igreja, fazia a obra de Deus desde pequeno. Mas quando eu me tornei adolescente, eu abandonei os caminhos de Deus. Eu fui para o mundo, virei cantor do mundo, tive dupla lá no mundo. E tudo aquilo que contrariava a palavra de Deus, eu estava fazendo. Eu aprendi a beber, eu aprendi a fumar, eu aprendi a prostituir, cantava no mundão. Então, tudo de errado eu estava fazendo. A minha mãe, uma serva de Deus que nunca desanimou. Vale a pena você perseverar no jejum, na oração, em prol do teu ente querido. Não desanime jamais. Por mais problema que você esteja enfrentando com o teu ente querido, continue pagando um preço. Seja perseverante. Porque a minha mãe, ela orou mais de 20 anos pela minha vida. Eu era uma pessoa que, como se não bastasse, eu abandonei a minha mãe, fui morar numa cidade próxima a 60 quilômetros da minha cidade. Minha mãe morria de saudade de mim. Eu vinha uma vez por mês para ver minha mãe. E quando chegava na minha casa, ela morrendo de saudade de mim, eu não ficava nem 10 minutos dentro de casa. Deixava ela em casa, ia para os bares, ia para as baladas, chegava na madrugada, ela de joelho dobrado. Quantas vezes eu fiz isso? Se eu chegava meia-noite, ela estava de joelho dobrado. Se eu chegava às 3 da manhã, joelho dobrado. Chegava meio-dia, joelho dobrado, orando. E muitas vezes eu cheguei a zombar dela. Por que que a senhora ora tanto? Para que tanta coisa? Para que tanta oração? Que exagero é esse? E eu lá no mundo, em vez de valorizar minha mãe com saudade de mim, vinha uma vez por mês e olha lá, quando vinha, eu não ficava dentro de casa para ela matar a saudade de mim. Mas eu quero falar de perseverança. Você mãe, você pai, que está preocupado com teu filho, a situação está difícil. A minha mãe orou muito mais de 20 anos por minha vida, sem parar. Eu fico me lembrando da passagem do juiz Inico, daquela viúva que foi atrás daquele juiz para resolver a causa. E a história vai dizer que aquele juiz não temia a Deus e muito menos aos homens. Aquela mulher foi atrás do juiz e o juiz não atendia a causa daquela mulher. Mas quando ela caía em si, que ela ia embora triste, angustiada, ela caía em si, mas não tem outro que possa ajudar. Ela voltava novamente e ele falava para ela não. E assim por muitas vezes, mas ela insistiu até que ele vira e fala: ah, vou ter que abençoar a sua vida para você não voltar aqui para me importunar. Ah, imagina esse juiz que não temia a Deus e muito menos aos homens, se ele ajudou essa mulher, imagina o nosso Deus Todo-Poderoso. O nosso Deus Todo-Poderoso, com teu amor incondicional, ele não dormiu, ele está trabalhando a seu favor. Continua na oração, continua no jejum, continua na busca incessante, porque Deus está trabalhando. A Bíblia vai dizer que a oração feita por um justo pode muito os seus efeitos. A minha mãe, ela orou por muitos anos, até que um dia eu recebi uma ligação da minha irmã. A minha irmã falou assim: vem embora, Daniel, depressa, porque a minha mãe adoeceu, a nossa mãe adoeceu. E quando ela falou aquilo,
Ela falou que a nossa mãe adoeceu, mas no meu coração entrou que a minha mãe tinha morrido. Eu pus na cabeça que ela não quis falar que a minha mãe tinha morrido, mas que a minha mãe tinha morrido. Aí eu falei assim: a minha mãe agora morreu, não tem jeito. Mas ela falou comigo que a minha mãe tinha adoecido e que eu tinha que vir embora com urgência. Mas no meu coração entrou que ela tinha falecido. Fiquei no desespero. Ali a dor do remorso bateu tão forte. A dor do remorso eu não quero desejar para ninguém. Naquele dia, Deus aquebrantou o coração de pedra. Aquele dia, Deus trabalhou no meu coração. Eu peguei o meu carro e esses 60 quilômetros eu vim numa angústia, numa tristeza, chorando, orando a Deus. Deus, agora eu não valorizei minha mãe enquanto eu podia ter valorizado. Agora minha mãe morreu. Agora vou chegar lá, ficar com vergonha das pessoas, porque ela declarava o amor que ela tinha por mim, para todo mundo. Agora eu vou chegar e vou ter vergonha. Agora eu não tenho chance mais de recuperar o tempo perdido, porque a minha mãe morreu. E vim ali aqueles 60 quilômetros, chorando, desesperado. Quando eu chego aqui na minha cidade, eu vejo a porta na minha casa, eu vejo a porta da sala aberta. Eu paro o meu carro na contramão e quando eu chego, eu entro pela sala, eu vejo o primeiro quarto, não tem ninguém, no segundo quarto não tem ninguém, no terceiro quarto, ali eu pude contemplar minha mãe em cima daquela cama e uma amiga dela da igreja estava sentada à cabeceira da cama, minha mãe ali deitada. Quando eu pude contemplar os olhos dela abertos, Deus falava comigo: eis que estou te dando a chance que você pediu. Ali eu bati o meu joelho naquele quarto e chorei muito de ter a oportunidade de ver a minha mãe viva naquele momento. Aquele dia foi um momento de oportunidade que Deus estava me dando e a minha mãe ali com os olhos abertos, eu pude contemplar que ela precisava de mim. Ali naquele momento, levaram ela para o hospital, ela voltou. Eu trabalhava na outra cidade. Eu falei assim: eu não posso abrir mão do meu emprego. Deus, quando Ele quer fazer, irmãos, Ele vai fazer o sobrenatural acontecer. Deus colocou uma enfermidade no meu peito. Dizem que também homem tem câncer de mama. E ali eu fui para o hospital, o médico me operou. O médico falou que eu estava curado, mas aquele caroço voltou. E com isso tudo eu fiquei afastado pelo INSS durante um ano. E pela segunda vez o médico me opera. Na terceira vez ele falou: vou ter que fazer uma biópsia que parece ser um câncer. E Deus usou uma serva dele para falar comigo, um profeta para falar comigo, que aquela doença não adiantava o homem pôr a mão, porque era ele que estava no controle da situação. E com isso tudo, eu fiquei um ano afastado pelo INSS. Aí eu pude entender que Deus queria que eu cuidasse da minha mãe. E assim eu comecei a cuidar da minha mãe, eu me converti, eu comecei a ser sincero com Deus, eu larguei bebida, larguei prostituição, tudo por causa que a minha mãe pagou um preço, um alto preço por mim, e Deus me pegou pela dor. E a minha mãe, eu todo dia orava com ela, tinha uma hérnia na barriga dela, supostamente era, e a gente ali preocupado com aquela hérnia, a gente vai entrar para operar, para a sala de cirurgia, e quando o médico abre ela, o médico contempla que o câncer estava todo tomado, não era uma hérnia, era um câncer que estava todo tomado, e o médico condenou a minha mãe, falou que ela ia morrer. E mandou ela vir para casa. Eu trocava a fralda da minha mãe, eu dava banho na minha mãe, aquele amor que eu não tinha. Deus me ajudou a ter aquele amor incondicional pela minha mãe. E eu comecei a cuidar dela com maior carinho, com maior amor. Aquele carinho um para com o outro. Eu estava indo para a igreja, converti de verdade, orando nas madrugadas, orava com a minha mãe. Quanto trabalho eu passei com ela, mas valeu a pena. Um dia eu peguei a minha mãe e fui para a igreja. Peguei ela na cadeira de roda, né, nos braços, coloquei dentro do meu carro, coloquei ela na cadeira de roda e cheguei na igreja. Nessa única vez que ela foi na igreja com a qual eu congregava, que ela era de outra igreja, aí
Nesse dia, a única vez que ela foi na igreja, meus irmãos, ela pôde contemplar ali na frente o pastor me chamando. O pastor me chamou, mandou eu ajoelhar, e ali ele derramou mais de um litro de óleo sobre a minha cabeça, molhando o meu rosto. Eu não estava entendendo o que estava acontecendo, molhando o chão todo, e aquele óleo sendo derramado, e ela contemplando tudo. Ali ela estava entendendo mais do que eu. Ali naquele dia, Deus estava me separando para fazer a obra dele, e ela entendeu tudo. Se passou mais ou menos 15 dias, se não me falha a memória, a minha mãe vai morrer. Ou seja, Deus honrou a minha mãe, ou seja, Deus falou com ela, ó, antes de você ir, você vai contemplar o óleo sendo derramado. O teu filho, eu estou separando ele para fazer a minha obra. Veja, meus irmãos, que a oração dela valeu a pena. Veja, meus irmãos, que ela pagou um alto preço. A história vai dizer da minha vida, da vida da mulher perseverante, que é a minha mãe. Depois desse dia, ela passou mal, ela foi para o hospital, e quando ela está no hospital ruim, os aparelhos vão cair, os aparelhos vão começar a apitar, os médicos vão chegar para dar choque nela. E eu falei com os médicos, não dá choque nela, porque eu sei que ela vai morrer. E ali os médicos ficaram surpresos, e eu contemplei aquele momento que eles ficaram olhando assim, verdade, porque a situação que ela está, não dá para ela sobreviver. Eu sei, Deus falou que vai levar minha mãe. E naquele momento que os aparelhos caem, eu já estava antes orando com ela, antes eu estava cantando nos ouvidos dela: mãe, a senhora está me ouvindo? E ela me respondeu com a mão, com a aperto de mão fraquinho, ou dizendo assim: eu estou te ouvindo, meu filho. Eu virei para ela: mãe, esse Jesus que você me apresentou, jamais eu vou abandonar ele. A senhora começou a obra e eu vou terminar a obra da senhora, em nome de Jesus. Naquele momento os aparelhos vai cair, os médicos chegam, eu falo com o médico que não adiantava dar choque nela, que eu já sabia. Ou seja, meu irmão, ali ela voltou a recuperar de novo. Eu vim embora, que eu estava ficando nos hospitais ali com a minha mãe. Aí eu vim embora para descansar. No dia seguinte, as minhas duas irmãs estavam lá com ela. Eu tenho um irmão que é viciado na bebida. Minha mãe estava preocupada com ele. Ela voltou de novo ali, criando forças na última dela. E quando as minhas irmãs viram para minha mãe e falam: fica sossegado, que nós vamos cuidar também do Faza. Nós vamos cuidar, porque ele tem pedido de Faza. Vamos cuidar do Marciano. Então, quando a minha irmã fez a promessa de cuidar do meu irmão, aí ela morreu, ela foi em paz. Essa é a história da irmã Meire, o qual foi perseverante, orou, pagou um grande preço pelo filho, pela família, e Deus honrou aquela mulher. Ou seja, Deus está falando com você também, que você seja perseverante na oração. Eclesiastes capítulo 3 vai dizer que há tempo determinado para todas as coisas. Então confia em Deus, que o tempo é dele, mas você tem que perseverar em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês, que esse testemunho venha testificar no teu coração, venha abençoar, abrir a tua mente, para que você venha perseverar confiando no nosso Deus Todo-Poderoso. A paz do Senhor Jesus a todos vocês, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você e toda a tua casa. Aqui é o pastor e cantor Daniel Santana, quem vos fala. Compartilha este áudio para que vidas possam ser transformadas pelo poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe.